Chegamos ao capítulo 17 do livro do Apocalipse. E este é, sem dúvida, um dos capítulos mais difíceis de interpretação e talvez não tenhamos respostas para tudo o que ele revela. João recebeu as revelações do Apocalipse em forma de audiovisual. Ele ouviu e viu muitas coisas. Em alguns momentos, ele apenas ouvia para depois ver. E isso acontece neste capítulo. Primeiro, o anjo disse que ele mostraria o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Mas quando o anjo transporta em espírito, ele chega a um deserto e vê uma mulher montada em uma besta escarlate. Estas coisas causaram grande espanto em João e são simbolismos que precisam ser desvendados com a ajuda e guia do Espírito Santo. O que o anjo disse para João sobre a meretriz e o que estava escrito em sua fronte? Essas questões e muitas outras é o que veremos no estudo de hoje. Um bom estudo para você! Sejam bem-vindos mais uma vez ao seu programa semanal de estudo da Bíblia, o Bíblia Fácil. Chegamos agora ao capítulo 17. Dos capítulos do Apocalipse, quem sabe o 17 seja o mais de difícil interpretação. Existem simbolismos, elementos que não estão muito bem definidos e, de fato, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para compreendermos o que esse capítulo quer nos ensinar. Mas iremos apresentar algumas possibilidades. Convido você a tomar a sua Bíblia, abri-la em Apocalipse 17 e junto com esse grupo tão especial que tem estado ao longo dessas semanas aqui estudando o Apocalipse, vamos descobrir a vontade de Deus para a nossa vida conforme revelada nesse livro. O tema que hoje nós vamos estudar, a queda da grande meretriz. Chegamos ao nosso 14º estudo. Quem é esta grande meretriz? Como será esta queda? Esses são detalhes que nós iremos ver no estudo de hoje. Abra sua Bíblia, então, no capítulo 17. Aqui nós temos duas figuras interessantes. Primeiro, uma prostituta. Ela está vestida de escarlate, ela está adornada com joias, ela tem um cálice de ouro na mão e ela está montando uma besta também escarlate. E esta besta tem 7 cabeças e 10 chifres. Então, nossa tarefa hoje é tentar identificar esses elementos na profecia, coisa que não é muito fácil. Vários teólogos têm escrito sobre esse tema e eles ainda não chegaram a um consenso. E nós iremos apresentar aqui duas posições a respeito do tema, que essas duas posições são defendidas por alguns teólogos. Mas vamos deixar que a Bíblia fale e vamos caminhando de acordo com Deus vai nos permitindo? Leia comigo o versículo 1 e 2. Apocalipse, capítulo 17, versos 1 e 2. A minha Bíblia diz assim, a descrição da grande meretriz. Veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam sobre a terra. Até aí por enquanto. Interessante que nós temos aqui um anjo. Ele aparece e diz assim para João, vem, e eu vou te mostrar o julgamento da grande meretriz. Que anjo é esse?
Aqui está dizendo que é um dos anjos que tem as 7 taças. Que 7 taças são essas? A taça das pragas, que no capítulo 16 foram derramadas. E aqui até é bom trazer mais uma lembrança à memória de vocês. Quando o Apocalipse foi escrito, eu falava isso com Bruno hoje, quando o Apocalipse foi escrito, não havia capítulos, versículos, nada disso. Era uma carta corrida. Então, a inserção de capítulos e versículos, isto é uma obra muito recente. As cartas da Bíblia, elas eram cursivas. Então, alguém que colocou os versículos e capítulos aqui, ele tentou sistematizar mais ou menos e fazer uma divisão. Então, aqui você percebe que quando começa o capítulo 17, que na carta original não existe, o que a Bíblia está dizendo? Terminaram de ser derramadas as 7 pragas. Agora, um dos anjos, que acabou de derramar as pragas, vem e diz para João, vem e eu vou te mostrar o julgamento da grande meretriz. Então, nós entendemos que esse julgamento, ele está posterior, ou durante, pelo menos, o derramamento das pragas. Porque podia ser o primeiro anjo, né? Derramou a sua taça e já veio falar com João, enquanto os outros ainda derramavam. O certo é que o julgamento dessa meretriz está acontecendo no momento posterior à queda das primeiras pragas. Isso quer dizer que quando ela está sendo julgada, não é um julgamento para definir se ela vai ser salva ou não, porque Jesus já deixou o santuário, porque as pragas já estão caindo. Então não se trata de salvação ou perdição. Mas eu vou explicar então de que julgamento é esse. Um dos anjos que derramou as pragas vem para João e diz, João, vem e eu vou te mostrar o julgamento da grande meretriz. E aqui nós temos que entender que o assunto da visão é o julgamento da grande meretriz. Agora um outro detalhe interessante. Quando o anjo diz assim, João, eu vou te mostrar o julgamento, existe no grego, língua que o Apocalipse foi escrito, 2 palavras para julgamento ou juízo. A primeira palavra é crises e a segunda é crima. São 2 palavras que no português às vezes são traduzidas como juízo ou julgamento, indistintamente. Só que no grego há uma diferença. O que quer dizer a palavra crises? É quando alguém está com um juízo em andamento. Quando a Bíblia usa no grego essa palavra, é um julgamento que ainda não se fechou, não se consumou. Mas quando a Bíblia usa o termo grego crima, significa a pronúncia do resultado, o veredito, a sentença, que pode ser positiva ou negativa, absolvido ou condenado. Mas quando se usa a palavra crima, a ideia aqui é da pronúncia do resultado. Ou seja, não está em andamento como é a ideia da palavra crises. Agora, qual expressão você acha que o anjo usou aqui? Crises ou crima? Crima. Por quê? Porque o caso já foi definido. Não está em julgamento ainda, porque as pragas já estão caindo. Jesus já deixou o santuário. Então, o julgamento que define salvação ou perdição já aconteceu. Esse julgamento aqui é simplesmente, vem João, e eu vou mostrar para você qual é a sentença da grande meretriz. Qual é o veredito sobre ela? Qual vai ser a condenação dela? Essa é a ideia. Então, João ouve do anjo isso. Agora, interessante, vamos ver então o que acontece aqui no capítulo 17. Nós podemos dividir o capítulo em 3 partes. Primeira parte, versos 1 e 2 que nós lemos. João está descrevendo um incidente, né? Veio um anjo que tinha das 7 taças, falou comigo dizendo tal. Versos 3 a 6, vai haver uma descrição, o anjo vai descrever, ou melhor, João vai descrever o que ele viu. O anjo mostrou para ele, ele vai descrever o que ele viu. E dos versos 7 a 18, o anjo vai explicar o significado do que ele viu. Então, o capítulo 17 pode ser dividido muito bem nessas 3 fases. Vamos então
para a descrição dos símbolos, verso 3 em diante. Transportou-me o anjo em espírito. Quando o profeta usa essa palavra, transportou-me em espírito, ou seja, ele foi levado em visão. Não que o corpo dele foi, a ideia dele, o pensamento dele, a visão dele. Então transportou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta, num animal, né? Escarlate. A escarlate se parece com a cor vermelha. Besta repleta de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Nós já vimos essa expressão aqui, estão lembrados? Uma besta com 7 cabeças e 10 chifres? Então, verso 3 diz isso. João viu essa mulher aí. Versículo 4. Achava-se a mulher vestida de púrpura, de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante das abominações e com as imundícias da sua prostituição. Então, é uma meretriz, é uma prostituta. Ela se veste com as cores que se vestiam as prostitutas. Ela está usando o que o pessoal usava nos tempos da Bíblia. Ficava claro para alguém, quando chegava numa cidade, as mulheres que vendiam seu corpo em troca de dinheiro. João vê essa mulher. Na sua fronte, achava-se escrito um nome, um mistério. Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Esta meretriz, esta prostituta, tem filhas. É o que revela o capítulo 17. Vamos continuar, verso 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Então, João descreveu aqui o que o anjo mostrou para ele. E ele ficou espantado com a visão. E essa mulher também estava bêbada. Bêbada com o sangue das testemunhas de Jesus. Ou seja, ela estava bêbada porque ela bebeu do sangue dos santos que ela matou. Agora no versículo 7, nós temos então, antes do versículo 7, deixa eu ler também o 18, que é o último, que está no contexto da mulher, da meretriz. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então, o verso 18 é também uma informação a respeito da meretriz, ok? Voltando ao verso 7, nós vamos encontrar agora, antes, um resumo da meretriz. Lendo os versos que nós lemos, nós podemos pontuar 9 características dessa grande meretriz. Primeira, ela está sentada sobre muitas águas. Lembram do que significam águas em profecias? Povos, nações, multidões e línguas. O versículo 15 aí vai explicar isso, né? Apocalipse 17, verso 15. As águas são povos, nações, multidões e línguas. Ela se prostituiu com os reis da terra. Prostituição na Bíblia, em termo profético, adultério espiritual é você se corromper com o erro, com falsas doutrinas, com os ídolos. Isso é adultério espiritual. Israel foi acusado muitas vezes de adultério espiritual, porque ele deixava Deus para ter relações com os deuses dos ananeus, dos amorreus, dos cananeus. Então, essa expressão adultério é quando alguém se relaciona com falsos deuses ou a prática de doutrinas que não são bíblicas, costumes que não são bíblicos. Ela embebedou os habitantes da terra, ela tem vinho e ela embebeda os habitantes da terra. Eu já disse para vocês que vinho pode ser uma alusão também a falsas doutrinas. Ou seja, ela alimenta os habitantes da terra com o seu erro. Quarto, ela estava num deserto. Veja, a palavra deserto aqui no grego não dá a ideia de um local despovoado, mas mais da característica da mulher. Ela estava desértica, ou seja, faltava alguma coisa nela. A ideia de sequidão. Tinha apenas o que embebedar as pessoas, nada mais para oferecer.
Ela estava montada numa besta escarlate, vestida de púrpura, ouro e pérolas. Na fronte tinha o nome Babilônia, a grande, a mãe. Estava embriagada também com os sangues dos santos, e a grande cidade que domina também compara-se a essa mulher. Então, essas características são pintadas para essa mulher. Olhando para o livro de Apocalipse, quem você acha que representa essa grande meretriz? Que outro poder nós já estudamos aqui que assemelha-se a essa prostituta? Lembra da primeira besta de Apocalipse 13, versos 1 a 10? Não é esta besta que também persegue aos santos? Olha para Apocalipse capítulo 13 e vamos tentar ver um paralelo para ver se esta prostituta é o mesmo poder do capítulo 13. Vi emergir do mar uma besta. Esta besta aqui emerge do mar. A outra está sentada sobre muitas águas. Não é um paralelo interessante que a gente tem que dar atenção? Olha, essa besta também tinha 10 chifres e 7 cabeças. Não está parecida também com esta meretriz aqui? Também tem 10 chifres e 7 cabeças? Olha para o verso 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. A besta de Apocalipse 13 peleja contra os santos. Esta aqui está embebedada com o sangue dos santos. Ou seja, pelo paralelo dos textos, a gente pode concluir que esta meretriz do capítulo 17 é o mesmo poder do capítulo 13, que nós já identificamos como sendo Roma, em suas duas fases, imperial e papal. Mas como estamos falando do momento do derramamento das pragas, Roma imperial já não entra mais. Estamos falando aqui de Roma papal. Agora olha que interessante, este ponto não é tão complicado segundo os teólogos da atualidade. Eles identificam esta mulher como sendo Roma papal. Agora, a dificuldade nossa está em identificar quem é a besta que ela monta. E aqui está o nosso desafio agora. Tentar identificar quem é esse poder que carrega a mulher. O anjo veio para explicar a João a respeito dos simbolismos. E o anjo então vai apresentar alguns detalhes. Versículo 7 diz assim: o anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. Então agora ele vai dizer o mistério. Que mistério é esse? Então vamos lá. Primeiro, a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Vamos tentando juntar as informações agora sobre a besta. O que esse verso revela sobre ela? A besta que viste era, não é, mas aparecerá. Então ele está falando aqui de 3 momentos desse poder. Lembra que besta é um poder? Então 3 momentos de um único poder. E ela vai subir do abismo e caminhar para a destruição. Vamos para o versículo seguinte. Aqui está o sentido. Quem tem sabedoria? As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis, dos quais 5 caíram. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco tempo. Vamos continuar. A besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Quantos elementos João está apresentando? Agora surge aí um 8º rei, e esse 8º caminha dos 7, ou procede dos 7 e caminha para a destruição.
Versículos 12 e 13. Os 10 chifres que vistes são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta, durante 1 hora. Têm estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Agora, os 10 chifres que representam 10 reis vão dar o poder à besta. Vamos continuar. Pelejarão eles contra o Cordeiro. Quem é o Cordeiro no Apocalipse? Jesus. E o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Aqui estão 144 mil. Eles vencerão com o Cordeiro. Versículo 15, falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Nós já estudamos isso aqui e hoje já mencionamos esse verso. E finalmente os versos 16 e 17, os 10 chifres que viste e a besta odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo, porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Amigos, quantos simbolismos! Nós vamos ter agora que fazer uma retrospectiva, um resumo de tudo que o anjo está dizendo para João e tentar decifrar esse enigma profético. Eu queria convidar a Darlene, ela vai louvar a Deus agora. E enquanto ela louvar, eu queria que você pensasse: quantas coisas maravilhosas Deus revelou em sua palavra, com a única intenção de que os servos dele se preparassem para os eventos que diante de nós estão. Pense nisso, pense no cuidado de Deus, no amor que Ele tem para com todos nós e no desejo que Ele tem de um dia ver-nos todos prontos para a volta dEle. Te entrego o meu